Hoje farei mais algumas breves considerações sobre este momento que estamos vivendo. O ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal, estabeleceu guarda permanente à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, algo que nunca houve nem com traficantes, pedófilos, corruptores, corruptos, aqueles que, enfim, já foram acusados e com ações contra eles, uma demonstração de que ele está provando, ele ao presidente Trump, que não tem receio das sanções do presidente Trump no Brasil e que no Brasil ele é que manda. O presidente Lula, cada vez mais nos seus discursos, está colocando de que é importante termos um regime socialista no Brasil. Ele mesmo disse que se orgulhou de ter colocado por um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal, e ele mesmo se disse, enfim, que ele não veio só para trazer o equidismo ao país, mas para, enfim, implantar o socialismo. Enfim, uma linha que ele está adotando hoje claramente, não nos 2 primeiros mandatos, em que foi pragmático, e que demonstra que a temperatura interna do Brasil não deverá diminuir, seja no Supremo, seja no Poder Executivo. É evidente que nós não sabemos quais serão as consequências permanentes nos Estados Unidos e no mundo, porque é evidente que quando começa a espolcar interpretações na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos e em outros países sobre o Poder Executivo e Judiciário no Brasil, significa que está havendo repercussões dessas notícias fora. Mas o que eu queria trazer hoje, para uma reflexão dos meus seguidores, é uma característica que eu vi desde que estou na França, aos 18 anos de idade, em 1953, quando havia um partido comunista defensor de Stalin e um jornal L'Humanité, que era o jornal da defesa e que era necessário o mundo inteiro ser comunista, uma característica do que eles chamam de democracia dentro do espírito socialista, comunista ou esquerdista. Para eles, é democrata quem pensar rigorosamente contra eles. Quem não pensa como eles tem que ser afastado. Por exemplo, o Stalin se considerava um democrata e só permitia a ele, fez uma perseguição com dezenas, milhares de mortes daqueles que ele não gostavam. A Rússia hoje, com Putin, é uma ditadura com características socialistas e na economia procura sobreviver com liberalismo. A China é uma ditadura comunista, estou falando de amigos, o presidente Lula, com um regime liberal na parte da economia. O Irã é uma ditadura, amigos, do presidente Lula, e todos têm que pensar rigorosamente como pensa o governo. A Venezuela, o presidente disse que não é amigo, mas mandou um embaixador lá, e ele se dá muito bem com Maduro, basta que o Brasil mantém relações com esse fraudador, e é uma ditadura. O Brasil emprestou dinheiros que não recebeu de Cuba, que é uma ditadura. Manteve até pouco tempo boas relações com a Nicarágua, que é uma ditadura. Todas, eu estou falando, são ditaduras socialistas. Por que eu trago isso? Porque a diferença entre nós, conservadores, liberais de pensamento, e os socialistas, é que nós admitimos o debate, o diálogo, a discussão. Nós entendemos que a democracia é um choque de ideias e tem que prevalecer a melhor ideia. E para eles não, eles têm uma ideia, dizem, a nossa ideia vale, ou então o sujeito não é democrata. Ou pensem rigorosamente como nós pensamos, os outros que não pensam assim não são democratas, têm que ser eliminados. Daquele série Star Trek, os Borgs era uma civilização extraterrestre na qual, meio homem, meio robô, eles quando chegavam para um planeta e conquistar a população, ou assimilavam ou matavam. Só é democrata quem pensar como nós, porque quem nem pensa como nós não merece viver, diziam os Borges. De certa forma, é o que nós estamos vendo hoje no Brasil.
todo o discurso do presidente Lula é chamar todos os que não pensam como ele, em matéria de economia, em matéria de família, em matéria de conservadorismo, em matéria de valores e princípios, em matéria daquilo que representa o bem comum para a sociedade, se não for o pensamento rigorosamente igual ao deles, não são democratas. Quando nós pensamos o seguinte, eles podem pensar da maneira deles, nós pensamos da nossa maneira, vamos discutir para encontrar o melhor caminho. Por isso, todos os países conservadores, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, lá há o debate de ideias. Aqui nós estamos nos tornando cada vez mais um país de um pensamento único, em que não se quer respeitar as ideias dos outros. E aqueles que ainda sobrevivem expondo as suas ideias, só sobrevivem expondo as suas ideias porque eles ainda não conseguiram fazer calar. Mas querem fazer calar com um novo marco da internet, trazendo pessoas da China para controlar as redes sociais, de uma ditadura para controlar as redes sociais no Brasil, foi o que o presidente Lula condenou com o presidente Xi Jinping, o ditador Xi Jinping, que vale dizer, nós ainda só conseguimos falar, e eu falar no meu Instagram, eu não ataco pessoas, eu defendo ideias, porque de rigor, eles ainda não conseguiram fazer aqueles que pensam diferentemente calar, mas estão tentando, marco da internet, para a forma de não permitir, porque tudo aquilo que não for como eles pensam é antidemocrático. Então isso eles percebem, e quando eu defendo, desde os bancos acadêmicos, a liberdade de expressão, e continuo defendendo até hoje, 90 anos, é que só há democracia com liberdade de expressão. E no momento em que a liberdade de expressão for aplastada, quando ela for eliminada, quando só poderemos dizer o que eles pensam, porque caso contrário nós estaremos sendo antidemocratas, é evidente, nós estaremos com a mesma ditadura que os amigos do presidente Lula têm na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba, no Irã, na Rússia e na China. Essa é a razão pela qual eu gostaria que, quando nós estamos defendendo sem atacar pessoas, mas defendendo ideias, que a liberdade de expressão é um tesouro monumental para a verdadeira democracia, que nós estamos defendendo a liberdade do povo brasileiro.